Deus por estar aqui mais uma vez em um culto de missões. Missões é algo que está no coração de Deus, mas tem que estar no nosso também, né? Tem que estar no nosso. Missões é o papel principal da igreja. É a atividade que não pode parar, independente de qualquer coisa. Na pandemia, sem pandemia, tendo culto, não tendo culto, missões está no coração de Deus e tem que estar nos nossos corações. Eu quero nessa noite ler com os irmãos a palavra de Deus. Os irmãos abram as vossas Bíblias aí no livro de Provérbios 21. Livro de Provérbios 21. Glória a Deus. Trago a saudação do nosso pastor Heloísio Viana, pastor setorial ali em São Bernardo do Campo. Eu moro aqui perto do Belém, a 2 quadras ali mais ou menos do Belém, mas congrego ainda em São Bernardo do Campo. Fazem 20 anos mais ou menos que congrego ali. E mudei para cá, mas continuo lá. Fui tentar sair uma vez, o pastor falou: não pode não, faça isso não. E nós estamos ali dando glória ao nome do Senhor. Moro aqui em São Paulo, como falei, congrego em São Bernardo e trabalho em Diadema e vou morar no céu. Aleluia. Coisa boa, essa é a nossa esperança. Glória a Deus, por isso nós estamos aqui. Glória a Deus. Provérbios 21, verso 15 diz assim: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Glória a Deus. Palavras do sábio Salomão, o homem mais sábio que já existiu depois de Jesus, é claro, porque Jesus, ele é o nosso Salvador, Filho de Deus, tremendo todas as qualidades primeiro a Ele, o nosso Salvador amado. Mas esse verso me chamou a atenção, porque fala assim mais uma vez: praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. Meus irmãos, esse versículo fala a respeito de uma palavra, justiça. E quando nós ouvimos essa palavra hoje, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo, em tempo de fake news, mentira dali, mentira dacolá, nós sabemos que justiça, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é justo. E essa palavra justiça, ela não pode sair do nosso dicionário, ela não pode sair das nossas vidas, porque nós também devemos ser justos. Mas o que é justiça, irmão Edivan? Segundo o dicionário, a palavra justiça é a qualidade do que está em conformidade com o que é direito, maneira de perceber, avaliar o que é direito, ou seja, justo. Muitas pessoas hoje, por não ter caráter, isso eu digo lá fora, graças a Deus, que nós que servimos a Deus, nós temos o caráter nas nossas vidas e nós devemos seguir o caráter de Cristo, amém? Então, graças a Deus, eu quero louvar a Deus, porque eu estou falando aqui para uma igreja que tem caráter. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas sobre justiça, irmãos, o versículo fala a respeito de que a justiça é espanto para aqueles que fazem ou praticam a iniquidade. E a iniquidade, segundo o dicionário também, caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. Mas equidade, lá vem com outra palavra, equidade. Equidade é um julgamento justo, ou seja, quem é iníquo é contra um julgamento justo. E você deve estar se perguntando: mas por que esse irmão está falando de justiça e tal? Porque hoje, nos tempos da Bíblia e hoje, muitas vezes nós sofremos injustiça. Injustiça essas que tem parado muitas pessoas. Tem gente que para de vir à igreja, para de servir a Deus, que é o principal, porque sofreu uma injustiça.
E nessa noite Deus colocou no meu coração de nós meditarmos aqui um pouquinho, em alguns minutos que eu tenho, a respeito de algumas pessoas, na verdade 3 exemplos que sofreram injustiça na Bíblia. A começar, meus irmãos, nós podemos citar o maior dos exemplos que se pode citar, que é Jesus. Jesus, ele, de qualidades, nós podemos dizer todas: o nosso Salvador amado, aquele que foi até o fim no plano da salvação, aquele que nasceu de mulher aqui na terra, viveu, cumpriu seu ministério. Jesus, ele jamais agiu com injustiça com alguém. Jesus é justo. Jesus comete justiça. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas mesmo assim, ele enfrentou injustiça. O irmão estava contando aqui que Jesus, ele falou da lança que traspassaram, mas também os amigos que abandonaram. Não foi isso na letra do hino que o irmão estava cantando? Injustiça. Pois naquela hora deveriam estar todos ali. Até Pedro negou a Jesus por 3 vezes. E como ele sofreu injustiça. Ora, tomar uma cusparada na cara não deve ser nada bom. Ser xingado sem motivo também não é nada bom. Jesus sem pecado foi como ovelha muda ao matadouro, meus irmãos, sofrendo injustiça. Mas ele sabia do seu propósito. Glória seja dada ao nome do Senhor. Quem conhece e sabe do seu propósito, dá um glória a Deus aí. Se nós estamos aqui, meu irmão, você não está aqui por estar, não. Deus tem um propósito na sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. E Jesus sofreu isso tudo, tantas injustiças, por amor a mim e a você. E é esse amor que nós devemos pregar. Ah, irmão, você está dizendo aí que eu devo falar de Jesus? Meus irmãos, é culto de missão. Se eu não falar que nós devemos falar de Jesus, misericórdia. Porque pela misericórdia de Deus, eu e você, não porque merecemos, mas todos nós somos missionários. Você pode fazer seu campo missionário, o mercado. Não sei se eu já falei isso da outra vez que vi, mas quando eu falo de novo, às vezes alguém esqueceu. Então eu quero te lembrar nessa noite. Quando a caixa do mercado estiver passando sua compra ali, você vai falar o quê? Boa tarde, Jesus te ama e Ele é o único caminho que leva para o céu. Você evangelizou uma pessoa. Às vezes essa pessoa está triste, brigando em casa, está ali nervosa porque está trabalhando, às vezes o chefe brigando, e você chega com essa palavra. Você está passando no pedágio, indo viajar, você está indo viajar com sua família, que alegria, e tem ali uma mulher no pedágio trabalhando, e muitas vezes nós não falamos de Jesus. O que custa, irmão? Enquanto ela vai te dar o troco ali, a não ser aqueles que passam direto, enquanto ela vai te dar o troco, é uma oportunidade de falar de Jesus. Glória a Deus. Ali onde nós trabalhamos, estamos fazendo culto todo dia de manhã. Glória seja dada ao nome do Senhor. E como é bom falar de Jesus, meu irmão. Como é bom falar de Jesus. Às vezes nós temos que dar uma notícia ruim para uma pessoa. Na minha área, por exemplo, dar um diagnóstico, falar alguma coisa que é contrária, é tão ruim. Mas como é bom falar de Jesus, porque Jesus é vida. Aleluia, glória a Deus. Ele é o autor da vida, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, príncipe da paz, conselheiro. Glória seja dada ao nome do Senhor. Falar de Jesus é maravilhoso. Se você esqueceu de falar de Jesus, nessa noite Deus me manda aqui para te lembrar que é uma missão sua falar de Jesus. Sua vizinha, seu vizinho está precisando ouvir de Jesus. No prédio que você mora estão precisando ouvir de Jesus. E nós, como crentes, missionários, o que estamos fazendo? Porque missão não é só ir para a África, irmãos. Os irmãos já ouviram isso. Missão não é só ir para outros países. O campo missionário seu é onde você está todo dia. Você precisa falar de Jesus. Jesus sofreu injustiça por você, por mim.
Então nessa noite saia daqui sabendo que você precisa falar de Jesus. É um dever? É um dever nosso falar de Jesus. É um dever, meus irmãos. Quantos obreiros já não falam mais de Jesus? Quantas pessoas não sabem quanto tempo que não entregam um folhetim e falam: Jesus te ama e Ele é o único caminho que leva para o céu. Essa frase, você evangelizou uma pessoa. Coloque no seu coração nessa noite esse desejo de falar de Jesus. Você precisa falar de Jesus, porque Jesus sofreu injustiça por você. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, lá em 1 Reis, fala a respeito de uma história. Primeiro livro dos Reis, glória a Deus, capítulo 21, versículo 3, vai falar a respeito de um homem que eu admiro muito. O nome dele é Nabote. Diz a palavra de Deus que esse homem sofreu uma injustiça muito grande, mas muito grande, só por causa de uma frase que ele falou. A frase que ele falou, meus irmãos, foi exatamente esta: guarde-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais. Essa foi a frase que esse homem falou, e ele foi injustiçado por causa dessa palavra. Mas existe um contexto nisso. A palavra de Deus nos diz que este homem ele tinha uma plantação de uva, ou seja, uma vinha ao lado de onde Acabe morava. Acabe, o rei que reinava na época. E diz a palavra de Deus que este rei olhou a vinha de Nabote e a desejou. E ele chega ali para Nabote e pergunta: olha, o que você quer nessa vinha aí? Pode falar o preço que eu te pago. Ou se você quiser, você fala aí que a gente troca. Eu te dou outra melhor, bem mais bonita e tal. É que essa aí está aqui do lado e tal. Mas Nabote não quis negociar na sua vinha. Era algo que ele tinha, irmão Manuel. Era uma herança dos pais dele, dos antepassados dele. Sabe o que significa aqui essa herança? Qual que é a nossa herança, irmãos? Que os antepassados, os nossos pais na fé, até mesmo os missionários que chegaram aqui no Brasil, sabe o que é isso? A nossa salvação. A nossa salvação nós não podemos negociar por nada. Tem gente trocando o direito da salvação por qualquer coisinha. Meus irmãos, a coisa mais valiosa que nós temos é a nossa salvação. Enganado está quem está feliz por ter um carrão, uma casona, uma mansão. Isso não traz felicidade. Conheço várias pessoas que são ricas, têm um poder aquisitivo muito grande, mas são infelizes. Sabe por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Se Jesus não tiver, irmãos, infelizmente a coisa não vai. Agora, coisa boa é ter Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Glória a Deus. E este homem, irmãos, após ali rejeitar aquela proposta de Acabe, ele continuou a sua vida. Mas Acabe ficou muito triste por ter recebido uma resposta negativa. E diz a palavra de Deus que ele vai para sua casa e ali fica triste, rejeita comer. E ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher lhe pergunta: por que você está triste? Por que você não está comendo? E Acabe lhe responde: sabe como que é? Eu falei ali com Nabote, ele tem uma vinha aqui do lado, e agora eu estou aqui chateado. E Jezabel, irmãos, era uma mulher muito astuta. Tanto é que a Bíblia diz que o próprio Acabe pecava muito contra Deus por causa da influência dessa mulher. Então nós precisamos saber que nós não podemos ser influenciados por ninguém. Eu estava falando para o meu filho de 12 anos. Falei: meu filho, onde você estiver,
Se você tiver em 15 pessoas no grupo e as 14 pessoas começar a fazer algo que desagrada a Deus, você seja o único que discorde, não tem problema, mas Deus vai te honrar, meu filho. Ele prestava atenção e ficava me olhando, e eu creio, nós temos que ensinar, meus irmãos, nós temos que ensinar nossos filhos, e eu louvo a Deus, porque tem sido uma bênção na presença de Deus, meu filho, e com certeza, se você ensinar seu filho, Deus também vai guardar, porque o nosso Deus, Ele é fiel. Mas essa mulher chegava com muito conselho, com muita historinha para Acabe, e Acabe acabava cedendo ali os desejos ou os pedidos dessa sua esposa. E ela acalmou o coração de Acabe falando, ó, fica tranquilo, você é rei, rapaz. Você vai ter, eu vou te dar essa vinha de Nabote. Irmãos, Nabote não fez nada contra Acabe, só deu uma resposta negativa. Às vezes é melhor nós darmos uma resposta negativa e ficar com a bênção de nossos pais. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus que essa mulher astutamente agora pede ali para fazerem cartas, e ela vai, sela com o anel do seu marido e manda ali para que seja proclamado um jejum, e ali coloquem Nabote, e que levantem uns filhos de Belial para falar contra Nabote, falar que Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Olha que injustiça, meus irmãos. Nabote não tinha feito nada, apenas recusou a uma proposta. E tem vez na nossa vida em que, se nós recusarmos propostas, nós vamos ser bem-sucedidos. Eu estava vendo aí até um testemunho de uma cantora que foi cantar em um determinado lugar, e ela era novinha, tinha 19 anos, na época, na oportunidade, estava até sem o dinheiro da passagem, parece, e ela cantou e foi uma bênção o culto, mas na hora, parece que o dirigente disse que ia dar um dinheiro, pelo menos uma oferta para ela, enfim, ela não conseguiu a oferta, e aí ela ia pedir uma carona para o motorista, só que ela estava com uma biblona daquelas, biblão de pentecostal, e ela ficou com vergonha. Falou, meu Deus, eu vou chegar agora aí pedir carona com o motorista, eu quero saber, vai saber esse crente aí está me indicando, eu vou sair andando. E ela morava uns quilômetros. Enfim, irmão, chegou na casa dela, a pé, tirou lá a sandália que ela estava, foi a pé e chegou lá. Para resumir a história, ela estava no quarto, às vezes triste, chateada, e ela viu uma visão muito real, que aparecia um homem com a maleta, muito bem trajado, e disse para ela, você canta muito bonito. Olha, o negócio é o seguinte, quando você canta, eu amo sua voz, e se você cantar para mim, é só você aceitar. Se você cantar para mim, você não vai viver nessa miséria que você estava. Eu vi você vir a pé, eu vi você caminhando e triste, não vai ter mais isso não, viu? Você não vai precisar morar em fundo de igreja mais não, pode ficar tranquila. E ela, jovem ainda, começou a ouvir, e parece que se abriu um telão na hora, e ela via uma multidão gritando o nome dela. Fulana, fulana. Ai, que alegria. Para o ego do ser humano isso é muito bom. E essa mulher, depois de ouvir essa proposta, aquele homem bem trajado, é só você aceitar. Quem sabe se ela tivesse falado, eu aceito, tá aí, tamo junto, ela ia ser uma cantora muito mais famosa do que já foi, porque ela negou, Deus ainda honrou ela, foi uma cantora conhecida, os louvores dela ministrou muita gente, e ela disse para ele, eu não aceito, na minha casa tem paz, pode não ter dinheiro, pode não ter fartura, mas na minha casa tem paz. Meu pai não tem nada, a gente tem que descer, às vezes empurrar o carro para ir para a igreja, porque o carro fica pifando, fica pulando igual cavalo, mas é o seguinte, quando meu pai ora, Deus faz milagre. Minha mãe está sentada e Deus começa a falar na orelha dela, e ela ouvir, no ouvido dela começa a ouvir a voz de Deus, e Deus revela o profundo, o escondido, é minha mãe. Aqui em casa a gente tem paz. E ela recusou aquele convite, e ela recusou aquele trato que esse homem estava propondo, e de repente ela disse no testemunho que se virou numa figura, num monstro,
e acabou sumindo. Mas ela esteve firme, não negociando a bênção que ela recebeu de Deus. Então, meus irmãos, muitas vezes nós temos que negar propostas para que a bênção do Senhor nos alcance. E dessa feita foi Nabote. Nabote negou mesmo. Não. Quantas vezes, irmãos, ou quantas pessoas, irmão Manuel, falaria, já pensou? Acabe era uma autoridade. Chegou ali falando com o Nabote: peraí, vou negociar essa vinha aqui. Vou até ter uma coletividade aqui, vou virar amigo aí do que está reinando aqui. Nossa, vai ser bênção pura. Show de bola. Vou pegar uma vinha maior, ou então uma quantia de dinheiro bem maior. Não, eu vou até negociar aqui. Mas não, ele negou. E por ter negado, Jezabel vai fazer esse plano terrível contra ele. E assim fizeram. A palavra de Deus nos diz que vieram 2 homens, filhos de Belial, quando fizeram todo este plano e puseram de frente dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra Nabote. E sabe o que fizeram? Pegaram, levaram ele para fora da cidade e apedrejaram com pedras, e ele morreu. Mas, irmão Edivan, essa era a hora que eu ia dar um glória a mais. Eu achei que você ia falar que aconteceu um milagre muito grande e ele desviou das pedras e saiu marchando. Não, irmãos, ele morreu. Sabe por quê? Porque nossa vida está na mão de Deus. Ele sabe quando recolhe alguém, Ele sabe quando deixa alguém viver, Ele sabe quando alguém vai ter doença, Ele sabe quando alguém não vai ter. Deus está no controle de tudo. E Nabote morreu. Morreu por uma injustiça muito grande. Os irmãos, se lerem a história, se meditarem na história, vai saber ou vai concordar comigo que é uma injustiça o que Nabote passou. E a Bíblia continua dizendo que quando Jezabel ouviu dizer que Nabote já era morto, saiu correndo para onde? Para o seu esposo. Fica tranquilo, viu? A vinha agora é sua, porque Nabote já é morto. Nabote morreu, vai lá e toma posse da vinha. E aconteceu que Acabe desceu todo feliz para possuir a vinha de Nabote. Meus irmãos, o versículo 17 vai dizer assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, profeta de Deus, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, eis que está na vinha de Nabote. Deus conhecia Nabote pelo nome. Deus te conhece pelo nome, meu irmão. Se você está sofrendo alguma injustiça, alguma coisa que você está vendo que não é certo, Deus está vendo tudo. Os olhos dele são como chama de fogo. Ele contempla tudo e no momento certo vai te dar a vitória. E olha aqui o que aconteceu. Você vai falar assim para ele, Elias: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? E falaria mais dizendo: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. A sentença de Acabe foi dada. Nosso Deus é um Deus justo. E no versículo 23 ainda a sentença caiu na esposa. E também acerca de Jezabel falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao antemuro de Jezreel. Aquele que acabe morrer na cidade, aquele que de Acabe morrer na cidade, os cães o comerão. E o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Uma maldição para toda a família, para a vida de Acabe. Porque ele cometeu uma injustiça. E o nosso Deus é justo, ele não se agrada da injustiça. E meus irmãos, e o nosso Deus, ele é um Deus ainda misericordioso. Depois de tudo o que aconteceu, diz a história, diz a palavra de Deus, que este homem chamado Acabe ainda foi se humilhar. Quando ele ouviu falar que essas coisas sobrevinham sobre ele, ele se arrependeu. E se vestiu de saco, e rasgou os vestidos, e muito clamou a Deus. E diz a palavra de Deus que
Deus olha e fala para Elias assim: ó, não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Deus ainda teve uma misericórdia de Acabe, porque ele se arrependeu. O que eu quero falar com isso, meus irmãos? Que quando nós nos arrependemos do que nós fazemos, o nosso Deus também, pela sua justiça, Ele vê o nosso arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é quando nós mostramos para Deus que nós estamos arrependidos do que nós cometemos. Porque cometer falha é do homem. É do homem, é da mulher. Cometer falha, todos os dias nós estamos expostos aí a cometer falhas. Mas o Senhor nos guarde, que nós possamos ser santos e estarmos prontos para morar com Jesus. Glória a Deus. E diz a palavra de Deus, meus irmãos, que essa sentença foi dada tanto para Acabe quanto para Jezabel. E se nós vermos os versículos à frente, nós vamos ver que da forma que Deus falou, aconteceu na vida dos dois. Meus irmãos, um pastor, estou me lembrando desse testemunho agora, um pastor, homem de Deus, pastor Antônio Pedro Bispo. Esse pastor estava passando uma dificuldade muito grande, e eu morava com ele na época. E esse pastor, um dia, e a gente vendo a dificuldade dele, a gente pensava, falava com o filho dele: nossa, como pode, né? Seu pai não reclama uma hora, orando sempre, firme ali, e a gente vendo a dificuldade, até a injustiça que ele está passando. E o filho dele: nossa, como pode? Eu fico até nervoso, o papai não fala nada, enfim. E um dia nós estávamos ali, e esse pastor chamou nós para uma reunião. E ele falou nessa reunião: olha, como vocês sabem, eu trabalhei, fui aposentado na Caixa Econômica Federal, e surgiu agora uma oportunidade de eu abrir uma lotérica. Eu vou abrir essa lotérica e a gente vai ganhar muito dinheiro e vai ser muito bom. Só que aí nós vamos ter que fazer jogo loteria, vamos ter que fazer Mega Sena, vamos ter que fazer jogo, tudo que é jogo, jogo do bicho tem na lotérica? Tem? Do bicho também, irmão Noel sabe. Então, eu sei que o pastor disse que ia fazer, tinha que fazer, era uma norma, a lotérica tinha que fazer todo tipo de jogo. E ele falou assim: eu vou ser sincero para vocês, se a família aqui concordar, vou pegar o cartão de membro de cada um de vocês e vou entregar na mão do pastor José Wellington e dizer, porque não vai ter como a gente ser mais membro do corpo de Cristo. A gente vai estar lá fazendo jogo, no meio lá de jogatina, enfim, nós vamos ter que ir. E ele falou: eu quero ouvir a opinião de cada um de vocês. Aí passou a oportunidade para a esposa. Eu não concordo, bem. Eu não concordo, é melhor nós passar essa prova. E aí passou por um filho, outro filho. Chegou nesse filho, ele: sei não, acho que... Eu brinco com ele até hoje, coordenador de jovens hoje, uma bênção, mas eu brinco com ele até hoje por causa disso. E no final, meus irmãos, a dificuldade que esse homem estava passando era tão grande, o único carro que teve que vender, uma dificuldade muito grande. E aí no final ele falou: eu quero pedir perdão para vocês, porque essa história da lotérica não existe. Eu só falei essa história da lotérica para poder frisar para vocês que, independente do que nós passarmos, jamais vamos negar o nome de Jesus, jamais vamos sair da membresia da igreja, jamais vamos deixar de servir a esse Deus, jamais, ainda que nós passemos fome, jamais vamos negar o nome de Jesus. E ali ele reuniu e fez uma oração e um culto doméstico, e foi uma bênção. Mas ele ensinou mais uma vez que não pode negar o nome de Jesus, que não se pode negociar esse presente, meus irmãos, que é a nossa salvação. Quantas pessoas almejando agora para ouvir de Jesus, mas estão aí perdidas.
Hoje, nessa pandemia, tanta gente agora sem saber o que fazer, preocupada. Nós, irmãos, continuamos na mesma pegada que a gente vinha, servindo a Deus, alegre, dando glória a Deus, vindo no culto. Coisa boa é servir a Deus, aleluia. A gente é crente do glória a Deus. Essa máscara aí não te impede de dar glória a Deus, porque o som sai, só não vai sair saliva e baba, mas o glória a Deus vai sair. E Jesus está se alegrando do nosso culto que nós temos prestado a Ele. Glória a Deus. Nosso Deus é um Deus justo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E eu louvo a Deus, meus irmãos, porque quando Deus, Ele fala, Ele cumpre. E no versículo 9, glória a Deus. Segundo Reis, versículo 30, na verdade, do capítulo 9, eu nem ia ler, meus irmãos. Diz assim: Jeú veio a Jezreel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos, e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: teve paz em Ri, que matou a seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a de alto a baixo. E lançaram-na de alto a baixo, e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E ele atropelou a Jezabel. Entrando ele, pois, e havendo comido e bebido, disse: olhai, porque aquela maldita, e a sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultar. Porém acharam dela senão somente a caveira, e os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber, e lhe disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita, seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, que se não possa dizer: esta é Jezabel. Se cumpriu, irmãos, o que Deus havia falado. Passou um tempo, sim. Às vezes Jezabel já tinha até esquecido: comigo não vai acontecer nada. Acabe também morreu, os irmãos sabem muito bem da história, por uma fresta, por uma partezinha, entrou uma flecha e ele morreu. E seu sangue também foi lambido pelos cães, assim como tinha dito o profeta. Então, meus irmãos, quando Deus fala, Deus cumpre. Agora, depois desse episódio de Nabote, passaram-se alguns anos para que isso acontecesse. Mas a palavra de Deus diz em Gálatas 6 e 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também colherá. Irmãos, preste atenção aqui, meus irmãos. É lei de Deus. Você fez, irmão, você vai colher. Você plantou, você vai colher. Porque nós sabemos disso, conhecemos a Deus e fazemos coisas boas. Nós vivemos o amor de Deus, amamos o nosso próximo. Quando nós vemos alguém em dificuldade, a gente tem aquela vontade de ajudar, mesmo que às vezes nós não conseguimos, mas tem aquela vontade de ajudar. Tem gente, irmãos, que não tem Jesus na vida, claro. Quando vê alguém pedindo uma esmola, falta passar com o carro por cima. Às vezes a gente não tem para dar, mas a gente fica: Jesus, tem misericórdia dessa pessoa. Isso é o sentimento que Jesus traz aos nossos corações. Esse é o sentimento que nós temos. Então nós fazemos só coisas boas. Então nós vamos escolher o quê? Coisas boas. Mas aquele, irmãos, eu vou ser sincero para os irmãos aqui. Se o irmão pegou alguma coisa de alguém, alguém vai pegar de você lá na frente. É basicamente isso. Você plantou, irmãos, vai colher.
Só que às vezes você colhe um pouco, planta um pouquinho e colhe bastante, né? Assim na agricultura, quem conhece aqui, planta uma semente, aí tá muita coisa, então. Às vezes você pegou uma coisinha, mas vai perder um montão. Por isso que é bom nós termos o sentimento de Jesus de amar uns aos outros, sermos justos. Ser justo é coisa boa. Justo, cometer justiça. Ah, irmão, mas no culto de missão você vem falar, sim, justiça. Nós temos que ter justo. Guarda essa palavra no coração de vocês nessa noite. Eu estou sem óculos, irmão Manuel. Falta 5 minutos ali? 5 minutos? Então eu vou partir aqui, irmãos, nesses 5 minutos que tem mais um exemplo aqui. São 3 exemplos que rapidamente eu queria falar com os irmãos. O primeiro que eu falei rápido foi Jesus, um homem injustiçado, nosso Salvador amado. O segundo foi Nabote, injustiçado, morreu. E o terceiro está lá em Atos capítulo 6, versículo 8. Os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus nessa noite, amém? Os irmãos estão entendendo a palavra de Deus nessa noite, amém? Coisa boa, eu fico feliz com isso, irmãos. Porque um dia teve um culto e tal, e aquela coisa e tal, e não sei o quê. E aí, meu irmão, como é que foi o culto? O culto foi muito bom. É mesmo que eu pulei e tal, E o que foi a palavra? O que você vai ficar nessa semana mastigando a semana inteira? A palavra não sei não, mas que eu pulei. Atos capítulo 6, versículo 8. Vai falar aqui, eu vou ter que ser rápido aqui para falar desse homem, mas é um exemplo também de uma pessoa que sofreu uma injustiça. O nome dele era Estevão. Diz a palavra de Deus assim, ó: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ou seja, um homem de Deus, estava ali alegre, fazendo a obra do Senhor, pregando. Isso aqui ele foi instituído porque muitos judeus estavam se convertendo e a obra estava crescendo, e aí instituíram alguns homens para tomar conta da obra do Senhor, e Estevão foi um deles. E diz a palavra de Deus que quando ele falava numa ousadia, cheio de fé, cheio de alegria, cheio de ânimo no coração. Eu penso, que Estevão falando e a pessoa ficava assim querendo mais, era aquela coisa cheia de Deus. E acontecia que as pessoas que estavam ali, as pessoas que eram contra, que não queriam ouvir, eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão, porque ele falava pelo Espírito Santo. E diz a palavra de Deus que uns homens disseram, então eles fizeram um plano também para subornar os homens, para que dissessem: nós ouvimos dizer que Estevão está falando aí palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Aqui estava ferindo Deus e a lei. E diz a palavra de Deus que excitaram o povo, aos anciãos, os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Quando Estevão chega no conselho, irmãos, imagina a dificuldade agora. Estevão, que cheio de fé, de alegria, de ânimo, agora ele está diante de uns homens querendo ouvi-lo para matá-lo. Só que Estevão, sabendo disso, o que Estevão começa a fazer? Começa a pregar, começa a falar do amor de Deus. E ele começa a falar e vem falando desde Abraão, fala a respeito de Isaac, Jacó, cita José. Ele começa a explanar ali o Antigo Testamento, falar a respeito de Salomão, de Davi. Enfim, no versículo 52, ele pregando, cheio de autoridade. No versículo 51, ele fala: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Todos os profetas começavam a falar e era perseguido. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vida do justo, do qual vós agora foste traidores e homicidas. Palavra dura, irmãos. Diz a palavra de Deus que, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, aleluia, glória a Deus,
Um cenário totalmente contrário. Estou falando aqui de Jesus, estou falando a palavra de Deus aqui, mas os irmãos estão aí com ouvidos atentos. Vocês vieram aqui ouvir a palavra de Deus, vieram prestar um culto a Deus essa noite. Mas Estevão não. Estevão estava com a plateia totalmente contra ele, torcendo para ele dar uma deslizada. E a palavra de Deus diz que ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha que privilégio que Estevão teve. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Unânimes, todos arremeteram pedrada em Estevão. Que injustiça, que mal que esse homem fez. Estava pregando a palavra de Deus, falando da lei, falando do Antigo Testamento para este povo. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes, e expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas dispuseram os pés vestidos e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O crente, quando parte, ele adormece. Aleluia, glória a Deus. O crente, quando parte, é ganho. Glória seja dada ao nome do Senhor, como disse o apóstolo Paulo. Meus irmãos, não vai dar para falar aqui a respeito de umas peculiaridades de Estevão, mas eu quero finalizar deixando o versículo que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Antes disso, na verdade, desse versículo 8, Paulo fala assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E aí o versículo 8, que eu quero enfatizar para os irmãos: desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Glória a Deus. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Então essa promessa é para você, meu irmão. Aleluia, glória a Deus. Essa promessa é para você. A coroa da justiça nos está guardada, a qual o Senhor justo juiz nos dará naquele grande dia. Louvado seja o nome do Senhor. Meu conselho, meus irmãos, fiquemos firmes com Jesus. Se não der para vir na igreja, faça culto na sua casa, adore a Deus, fica firme com Jesus, porque essa é a nossa esperança. Jesus voltar e nós estaremos morando com Ele nas mansões celestiais. Meus irmãos, vou passar para o pastor. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Fazer o apelo? Amém. Eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome de Jesus. É a segunda vez que eu venho aqui. Irmãos, de verdade, vou ser sincero para os irmãos. Eu não nego, sou presbítero da igreja e não nego uma oportunidade para pregar, jamais. Pelo contrário. Quando eu fiquei 7 anos na cidade de Cochabamba, numa igrejinha bem pequenininha, com aquelas tiolitas, eu tinha que pregar, eu tinha que tocar o pandeiro, que era o único instrumento que tinha, eu tinha que orar, eu tinha que fazer tudo. Clamar se eu tivesse um obreiro lá, mas não tinha ninguém, irmãos. Era tudo, tinha que fazer tudo. Mas eu gosto mesmo, irmãos, é falar de Jesus para não crente. Meu irmão, aí é coisa boa. Você poder falar para uma pessoa: olha aí, Jesus é maravilhoso, viu? Jesus é bom, Jesus transforma, Jesus liberta. Eu fui liberto, Jesus liberta. E como é bom falar de Jesus para não crente, porque aí essa pessoa vai conhecer Jesus. Quem sabe entrou alguém aqui que ainda não é crente, ainda não serve a Deus. Eu não vou nem falar se a pessoa quer aceitar Jesus. Quem não quer aceitar Jesus? Aceitar Jesus todo mundo quer, eu aceito Jesus. Mas é você reconhecer Jesus como Salvador da sua vida. É reconhecer o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Eu ia fazer 18 anos quando reconheci Jesus como Salvador da minha vida. Hoje tenho
39 anos. Deus é tão bom que parece que eu tenho 31, irmãos. Olha o que Deus faz. Então, como é bom servir a Deus. Tem alguém aqui que entrou nessa noite, quer receber uma oração em reconhecimento, reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz? Tem alguém aqui que ainda não serve a Deus e quer fazer parte aqui dessa igreja, quer servir a Deus aqui, quer ter o seu nome escrito no livro da vida, que é o principal? Porque essa vida aqui é 90 anos só e já era, no máximo, né? 90, um monte está chegando aí a 60, 50. Agora, a vida eterna, sabe quanto tempo dura a vida eterna? Nem eu. É eterno, não tem fim, irmãos. Como é bom passar do lado do Mestre. Como é bom estar na eternidade com Jesus. Tem alguém aqui que quer que nós oramos por você, você reconhecendo o sacrifício de Jesus na cruz? Tem alguém? Nós vamos orar por você aqui, você vai ser crente, lavado e remido no sangue de Jesus. Tem alguém? Não? Amém. Que Deus, se tiver, que Deus lhe conceda outra oportunidade. Mais uma vez quero agradecer a igreja.